Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre como identificar um falso profeta. O que é um falso profeta? Como saber as características que identificam se você está falando com um falso profeta, se ele está falando com você, se está dando algum recado, alguma visão, algum sonho, alguma profecia. Então esse estudo é muito importante, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, não sabe nem o que é um falso profeta, como identificar, como agir em relação a ele depois que você identifica. Então fica comigo até o final desse estudo. Dê o teu like no vídeo, deixa a tua inscrição se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com mais pessoas para alcançar mais pessoas, para o canal crescer mais ainda, e assista o estudo até o fim e deixa o teu comentário de acordo com o que você entendeu, alguma crítica, algum elogio, deixa lá também o teu comentário e vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos lá, começar esse estudo para saber como Deus fala com um profeta, né? Aí depois eu vou explicar como é que identifica um falso profeta e outros detalhes a mais. Números capítulo 12, verso 6. Então disse, Deus dizendo para Moisés, né? Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então essas duas formas é que Deus usava para falar com o profeta, através de sonhos ou visões. Ele fez isso muito com todos os profetas, né? Vou destacar que ele fazia isso com Abraão, por exemplo, que era profeta. Fez isso com outras pessoas, né? Como o próprio Noé, apesar de não ser colocado como profeta, mas eles eram profetas, né? Assim como outras pessoas também. Então, sonho ou visão. E agora eu vou colocar para vocês aqui a palavra profeta, né? No original, o significado dela. Vai estar aqui. Nabi, que é o sentido de porta-voz ou orador, né? Ou profeta, né? Que vem de profetizar, proferir. Então essa é a palavra profeta no original. E aqui vocês vão estar vendo comigo quando Deus começa a condenar aqueles que são falsos profetas entre o povo. Deuteronômio capítulo 13, a partir do verso 1 até o 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então vocês estão vendo aqui. Ele pode falar um sonho ou prodígio, né? A visão, o sonho, daquele sinal prodígio, e aquilo ele pode acontecer. Mas se em seguida ele chamar o pessoal para adorar outro Deus, ele é um falso profeta. Então ele foi uma pessoa usada por Deus, aconteceu o que ele falou, mas ele é uma pessoa que não tem um coração voltado para Deus. É uma pessoa que é vaidosa. Ela quer apenas proferir sinais e prodígios para poder se engrandecer no meio do povo e com essa autoridade levar o pessoal a se desviar da palavra do Senhor. E acontecia muito isso naquele tempo. Então, para averiguar que é um homem de Deus, um profeta de Deus, ele não só tem que falar as palavras de Deus e se cumprir, mas também tem que ser a pessoa que guarda os mandamentos de Deus, que é o que Deus vai falar em seguida, para vocês me guardarem, me seguirem, obedecerem os meus mandamentos e não se apartar da minha palavra. É isso que ele fala. Então, o profeta verdadeiro age assim. E olha aqui o que é que vai ser falado em Deuteronômio capítulo 18, do verso 20 ao 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou seja, ele podia falar uma coisa que Deus não mandou falar. Ou que falar em nome de outros deuses, o cara tinha a cara de pau de falar em nome de outros deuses, alguma coisa para o povo, né? Esse profeta será morto. Olha o que é que o pessoal tinha que fazer com ele. Ele tinha que ser morto, não respeitado. Se disseres no teu coração, como eu conhecerei a palavra que o Senhor não falou? O pessoal tinha essa dúvida, né? Como é que eu vou saber qual é a palavra que o Senhor não falou? Aí Deus fala em seguida, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, ou seja, não vai se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Tá vendo? Não é para ter temor, pessoal, de falso profeta. Ele fala e não se cumpre o que ele falou.
ou ele fala uma coisa do coração dele. Ou mesmo que ele faça, como eu li no início, como ele fale uma coisa que vai acontecer e a coisa acontece, mas ele é uma pessoa que tem um coração desviado da palavra de Deus, ele também é falso profeta. Então, tanto quem é usado por Deus, mas tem um coração que por acaso foi usado por Deus e o coração é desviado da palavra de Deus, ou um cara que fala coisa do próprio coração dele, ou um cara que fala uma coisa e não acontece, esse é um falso profeta e não tenha temor dele, porque naquele tempo ele fazia era morrer. E aqui em Jeremias capítulo 14, verso 14, vai dizer o seguinte: Disse-me o Senhor, os profetas profetizaram mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. É o que eu acabei de falar. Tem gente que profetiza do engano do coração dele, pessoal, da vaidade dele. E o que mais acontece nesse meio dessas pessoas que se intitulam profetas é a vaidade e o ego aflorado. Esse capítulo inteiro aqui de Jeremias capítulo 23, ele é importante você ler, porque vai falar muito dessa questão de falsos profetas que tinham no meio do povo, que profetizavam mentira, enquanto que Jeremias era um dos poucos que falavam a verdade, né? Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então eles enganavam o povo, iludiam o povo dizendo que o pessoal não ia ser dominado pela Babilônia. E depois foi o que aconteceu. E o único que falava isso, a verdade, era Jeremias. E os outros todos mentiam e enganavam o povo. No mesmo capítulo, né, capítulo 23 de Jeremias, você desce para o versículo 26, 25 e 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, né, que é o que a gente mais vê. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Tem demais, né, pessoal? Então, vocês estão vendo que isso sempre teve. Olha o que é que Deus vai falar também ainda no mesmo capítulo 23 de Jeremias. Olha o que é que Deus vai falar para esses falsos profetas. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Tem demais, né? Assim diz o Senhor, eis que eu te digo, né? E não tem nada de Deus naquele. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Vocês estão vendo, né? Esses profetizavam mentira e continuavam enganando o povo. Bora continuar lendo. Outra pergunta que tem, pessoal, em relação a essa questão de falsos profetas, que se é profeta de Deus ou não, a pergunta que fica, que muitas pessoas têm é: a pessoa que é usada por Deus, ela é de Deus só porque foi usada? Vocês vão ver agora. Números 22, 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Ou seja, a mula de Balaão falou. E aí? Então vocês estão vendo que Deus usa quem Ele quer. Isso não quer dizer nada. Olha aqui, outra pessoa usada por Deus, né, uma pessoa muito conhecida. Números 23, verso 26. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso falarei? Isso farei? Então, outra pessoa usada por Deus, Balaão, o falso profeta Balaão, que a Bíblia condena claramente, e é dito também sobre ele no Novo Testamento. Então ele também foi uma pessoa usada por Deus, e nem por isso Deus estava autenticando ele, estava aprovando a sua conduta de vida, porque ele era um falso profeta. E aqui a gente vai ler no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir de 49 até o 51. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Outro caso de pessoa que foi usada por Deus e não quer dizer que era de Deus, que Deus estava aprovando a conduta dele, né? Porque era um daqueles 2 sumos sacerdotes perversos, que era o Anás e esse aqui era o Caifás, que fez essa profecia. Então, outra pessoa foi usada por Deus, a jumenta, Balaão e esse Caifás. Eu poderia dar outros exemplos, né? Porque tem outras pessoas na Bíblia que também foram usadas por Deus e não eram de Deus. E aqui nós temos uma passagem bem conhecida do pessoal, que é de todas as pessoas que leem a Bíblia, Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas,
que, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então você está vendo aqui, né? Também tem essa outra questão da qualidade dos falsos profetas. São pessoas que exteriormente têm a aparência de ovelha. Uma pessoa boa, uma pessoa intencionada, uma pessoa de Deus, uma pessoa que aparenta ser de Deus. Mas por dentro a intenção é maligna, né? São lobos roubadores ou lobos devoradores. E vocês vão ver também comigo aqui, pessoal, que nos últimos tempos, nós, todos aqueles que leem a palavra de Deus, são alertados a saber que nos últimos tempos iam surgir muitos falsos profetas. Aqui em Mateus capítulo 24, que é o sermão dos tempos, né? Jesus vai falar sobre isso. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então vocês estão vendo, a qualidade de fazer sinais e prodígios não quer dizer que a pessoa é de Deus, não. É qualidade também para falso profeta, porque ele, através disso ele leva as pessoas por engano, porque através desses sinais, dessas demonstrações de poder ou de fala que seja, eles ludibriam e enganam as pessoas, levarem elas por engano, para onde eles querem levar, que é se aproveitar delas ou ter ganhos com elas, né? Outra passagem muito conhecida, né, aqui em Mateus capítulo 7, do verso 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E olha só o que esse pessoal fazia, pessoal. Profetizavam em nome de Jesus, expeliam demônios em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus, e mesmo assim eram iníquos. Ou seja, a pessoa é usada por Deus, isso não quer dizer nada. Eles vão levar muitas pessoas ao engano, né? Os falsos profetas, como tem levado desde aquele tempo lá do passado, em toda a história da Bíblia, até os nossos dias atuais. Aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 vai dizer o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Um detalhe aqui, pessoal. O falso profeta ele não faz só prodígios e sinais, não. Ele também engana com falsas doutrinas. Encobertamente, ele coloca as doutrinas malignas entre as verdades bíblicas e faz disso uma salada e leva as pessoas para o engano. Então, e são pessoas que no futuro, inclusive, vão negar o próprio Senhor que os resgatou e levar as pessoas a fazer as mesmas coisas, né? A mesma coisa. Então vocês estão vendo que também a outra qualidade de falso profeta é falar mentiras. Não só fazer sinais para levar o pessoal para o engano, mas também falar mentiras no meio de verdades, né? Que é as heresias. Primeiro João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, pessoal, não é só porque o cara se diz de Deus, homem de Deus, está profetizando, Deus está falando, mandando dizer, ou que ele está sendo usado por algum prodígio ou sinal ou maravilha, que quer dizer que ele é homem de Deus. A gente tem que provar. Como é que a gente prova? De acordo com a palavra de Deus. Primeiro critério é observar a palavra de Deus, se aquela pessoa anda de conforme a palavra de Deus. Segundo, se o que ela profetiza está fora da palavra de Deus. E o terceiro é, ele é usado por Deus, mas ele leva as pessoas ao engano. Então, ao longo desse estudo que eu estou trazendo para vocês, vocês já estão percebendo isso. Como avaliar um falso profeta, se ele é profeta de Deus ou é falso. E agora, pessoal, já no fim do estudo, uma das qualidades, agora sim, para definir quem é um profeta de Deus, um verdadeiro profeta de Deus é, todos os profetas de Deus são desprezados pelo povo, pela maioria. Por quê? Porque falam a vontade de Deus, fazem a vontade de Deus e o pessoal não gosta da vontade de Deus. O pessoal é reprovado quando Deus fala a sua vontade. Então, uma das qualidades do profeta de Deus, o verdadeiro profeta, que é de Deus, é ser desprezado. Lucas capítulo 11, do 49 até o 50. Por isso também disse a sabedoria de Deus, isso aqui Jesus falando, né? Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Então, uma das características do verdadeiro profeta de Deus é ser perseguido ou morto, porque o que ele fala vem de Deus, e o que vem de Deus não agrada o homem. Olha o que é que Jesus vai dizer aqui em Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 24.
E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então é assim que um profeta de Deus é tratado, pessoal, no meio do seu seio da família, da parentela, familiar, do meio da igreja, do meio da sua própria, vamos dizer assim, sua cidade, seu estado, seu país. Ele não é bem recebido, porque o que ele fala, as pessoas não creem, as pessoas querem ser ludibriadas, as pessoas têm o desejo de ser ludibriadas e enganadas. No fundo é isso. Aquilo que traz, que afaga o ego, que amassageia o ego da pessoa, isso ela quer ouvir. Aquilo que é sempre do lado positivo para ela. Aquilo que desagrada ela de alguma forma, ela não quer ouvir. Então é assim que um profeta é tratado no meio dos seus. Ele não tem honra na sua própria terra. Então, pessoal, vocês viram comigo, né, em todos esses textos que eu trouxe, todo esse estudo, que você não deve temer um falso profeta, quando você identifica ele de acordo com o que eu disse aqui. Mas você tem que andar o quê? Com desavença e contenda nas igrejas ou onde você vê um? Não. Você tem que tratar como? Você não tem que ter respeito por ele, nem admiração, não seguir ele, não ouvir ele, não ficar atrás do que ele diz, desprezar mesmo, reprovar o que ele fala, porque ele é um falso profeta conhecido, ou se colocou na condição de falso profeta. Então você não deve ter temor por essa pessoa, você tem que ter temor àquele que preza a palavra de Deus, como eu expliquei no vídeo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a tua inscrição no canal se você não é inscrito. Que você deixe teu comentário também do que você achou do vídeo. Deixa o teu like também para o vídeo ter mais recomendação. Não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.